Boa noite, mais uma vez aqui com vocês, meus queridos ouvintes. Eu quero falar sobre aqui a palavra de Deus que vai abençoar a sua vida. Vou falar hoje sobre a salvação que está no nome do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus diz assim em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, amigo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para nos salvar. Olha, a palavra de Deus, na sua lei, diz no livro de Hebreus que sem sangue não há remissão de pecados. Então, quando ele deu, Jesus faria assim um sacrifício e derramaria o seu sangue para perdoar os nossos pecados, para que nossos pecados fossem lavados, fossem remidos. O povo judeu tinha uma ordenança de levar um touro, um pombo, um carneiro, um cordeiro, para que fosse sacrificado. E esse cordeiro, o sangue do sacrifício do cordeiro, perdoava o pecado daquela pessoa que havia cometido o delito e estava na frente do sacerdote. O sacerdote examinava o cordeiro, estava sem mancha, passando debaixo dos olhos do sacerdote. Aí ele era aprovado para fazer o sacrifício. O sacerdote pegava na cabeça do cordeiro e na cabeça daquela pessoa, e ali apresentava a Deus, passando o pecado daquela pessoa, a transgressão daquela pessoa para o cordeirinho. Depois sacrificava o cordeiro, dizendo: olha, Senhor, esse cordeiro está pagando os delitos desse homem, né? O Senhor agora cobre os delitos dele no nome do Senhor Jesus. Não era ainda proclamado, mas era uma réplica do que ia acontecer mais adiante, né? Então, o Senhor Deus, no seu tempo, deu ao Senhor Jesus para que fosse o Cordeiro de Deus que tirava os pecados do mundo. Então, ali na cruz do Calvário, os nossos pecados foram transferidos para Ele, e Ele os levou no madeiro, cravando-os na cruz, e pelas feridas dele nós fomos sarados, porque havia nas ordenanças de Deus algo contrário a nós. Esse algo que havia nas ordenanças de Deus era um escrito de dívida, e esse escrito de dívida foi apagado pelo poder do nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Foi apagado todo o escrito de dívida, e nós ficamos livres quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz. Ele morreu na cruz e foi para o inferno. Por que ele foi para o inferno? Porque a morte física do Senhor Jesus não era suficiente para remir os pecados do homem. Havia algo espiritual, e Deus o levou ao inferno, nas partes mais dolorosas, e ele suportou todas as coisas, desceu sim à mansão dos mortos, e ali trouxe algo para nós, a chave da vida e da morte, a chave da morte que estava na mão de Satanás, a chave do inferno. Ele sobe em Apocalipse e diz: ele tem a chave da morte, da vida e da morte. Ele tem a chave do inferno na minha mão, né? Aquele que andar nos preceitos dele, ele concede a vida eterna. Ele dá a vida eterna para aqueles que o receber como seu Salvador, como único e suficiente Salvador. A adoração de imagem não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo é confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Crer com o coração e confessar com a boca, como diz Romanos 10:10. Então, se a pessoa é um adorador de imagem, ele tem o Deus dele, que é a imagem, não é o nosso Deus. E assim diz a palavra no livro de Êxodo 20, né? Quando Deus fala a Moisés os mandamentos, dando os 10 mandamentos, sendo que o primeiro mandamento é não fazer para ti imagem de escultura de semelhança alguma do que esteja embaixo na terra, em cima nos céus ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, quer dizer, não ajoelhará diante delas,
né? Porque aí ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então a imagem de escultura, a adoração da imagem é aborrecer ao Senhor Jesus. Você tem que apenas confiar, crer na palavra dele, que o sangue dele nos remiu, e através do seu sangue nós somos libertos e podemos viver uma nova vida. Passamos a nascer de novo. Ele diz a Nicodemos, né? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino. Então o segredo todinho é você nascer de novo, é quando você confessa que ele é o único e suficiente salvador da sua vida, quando você confessa que ele lhe resgatou pelo seu sangue, ele não tinha pecado algum, né? Aí Pilatos mandou que colocasse na cruz, né, a acusação de Jesus, porque era costume dos judeus colocar ali na cela, colocar ali no local de acusação, de condenação, a culpa, o que levou, o delito que levou aquela pessoa à morte pelaquela condenação romana. E o que Jesus havia causado estava escrito acima dele, acima da cruz, dizendo assim, né? Esse é o rei dos judeus. Essa era a acusação contra ele. Quer dizer, não havia nenhuma acusação. Ele morreu para salvá-los do inferno vindouro, né? Aquele que não confessar Jesus como Salvador, ele já está em condenação. A Bíblia diz em Apocalipse 20:15: todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no inferno. Mas aqueles que confessaram Jesus como seu Salvador, verdadeiramente fez isso no seu coração, abandonou as imagens, abandonou a idolatria, abandonou todo o processo religioso que levava o homem a afastar de Deus. Ele recebeu do Senhor Deus aquilo que ele precisava, aquilo que ele desejava, que é a salvação do Senhor Jesus, tornando uma nova criatura através do sangue de Cristo, e assim recebendo no seu corpo, recebendo no seu espírito, no homem espiritual, o Espírito Santo de Deus, para nos tornar o nosso guia, para nos tornar o Senhor, nosso mestre, que Jesus nos encomendou, nos mandou para que fosse o nosso guia. Assim que ele subiu, ele disse: se eu não for, o Espírito não virá. Então, quando ele foi, no dia de Pentecostes, o Espírito veio e passou aí a habitar nas pessoas que confessam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Assista esse vídeo e começa a tomar no seu coração esse desejo de recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, porque a partir de agora eu vou fazer alguns vídeos a respeito da salvação, porque o objetivo da fé é a salvação da alma. Obrigado, boa noite. Boa noite, dê lá seu joinha, seu ok.